Ao explorarmos as Escrituras, deparamo-nos com um momento tocante e profundo: o lamento de Jesus sobre Jerusalém. O lamento de Jesus não é apenas uma passagem isolada, mas um episódio crucial que revela a profundidade do amor divino e a resposta da humanidade a esse amor. No livro de Mateus, encontramos um momento tocante e revelador em que Jesus expressa um lamento profundo sobre Jerusalém. Os seus sentimentos são palpáveis e suas palavras ressoam através dos séculos como um eco da tristeza divina pela falta de reconhecimento de seu próprio povo. Mateus capítulo 23, versículo 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Porque eu vos digo que, desde agora, me não vereis mais até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Nestas palavras, Jesus lamenta não apenas os eventos iminentes que culminariam em sua própria crucificação, mas também a longa história de rejeição e resistência do povo de Jerusalém aos mensageiros divinos. Ao aprofundarmos nossa compreensão do lamento de Jesus sobre Jerusalém, é essencial considerar o contexto cultural e histórico da época. Jesus não lamenta apenas a rejeição individual, mas também a condição espiritual e moral da comunidade. Suas palavras ecoam uma crítica ao formalismo religioso vazio e à hipocrisia da liderança religiosa da época. Neste mesmo capítulo 23 de Mateus, Jesus denuncia os escribas e fariseus, destacando sua conduta hipócrita e a exploração da religião para ganho pessoal. Seu lamento sobre Jerusalém é, portanto, um reflexo da tristeza divina diante da cegueira espiritual e da falta de arrependimento. Ele anseia por uma mudança genuína nos corações, não apenas uma adesão superficial a tradições religiosas. Ele compara seu desejo de proteger a cidade à imagem de uma galinha que acolhe seus pintinhos sob suas asas, uma expressão de amor e cuidado, mas também revela a natureza compassiva de Deus. Ao se comparar a uma galinha que deseja reunir seus filhos, Jesus usa uma imagem familiar e tocante. Ele não é um Deus distante e indiferente, mas um pai amoroso que busca proteger e guiar seus filhos para o caminho da verdade e da vida. A tristeza de Jesus é tangível ao mencionar a frequente hostilidade contra os profetas. Ao longo dos séculos, Jerusalém tornou-se um palco para a rejeição da mensagem divina. Uma tradição que, de acordo com Jesus, culminaria na desolação da cidade. A casa ficaria deserta, uma consequência trágica da escolha de não reconhecer a presença divina. O lamento de Jesus vai além do momento presente. Ele olha para o futuro quando seus compatriotas finalmente dirão: bendito o que vem em nome do Senhor. Essa profecia aponta para um tempo de redenção, quando a compreensão da verdadeira natureza de Jesus seria alcançada. É um apelo à transformação e arrependimento. Ao refletir sobre essas palavras, somos convidados a considerar nossa própria receptividade à mensagem divina. Será que estamos abertos à orientação e amor que Deus nos oferece? Ou resistimos teimosamente, como Jerusalém fez em seu tempo? Jesus nos guia para um compromisso verdadeiro e sincero com a fé, ou corremos o risco de cair na armadilha da formalidade vazia? A crítica de Jesus à hipocrisia serve como um alerta para examinarmos nossos corações e nos afastarmos de práticas religiosas sem substância. Nesse chamado à transformação, somos desafiados a olhar para a nossa própria comunidade e cultura. Estamos, como indivíduos e coletivamente, abertos a uma transformação espiritual profunda? Ou estamos presos a tradições vazias e a uma religiosidade superficial? O lamento de Jesus continua a fazer sentido nos dias de hoje, chamando-nos para uma busca sincera da verdade e um compromisso autêntico com o amor e a justiça. A narrativa do lamento de Jesus sobre Jerusalém também revela a profunda compaixão do Messias. Ele, o príncipe da paz, chora não apenas pela rejeição iminente,
mas pela perda potencial da comunhão. Sua comparação à galinha que protege seus pintinhos reflete um anseio paternal, um desejo de oferecer abrigo e segurança. É crucial compreender que o lamento não é uma condenação, mas uma expressão de tristeza diante das escolhas humanas. A liberdade de escolha concedida por Deus permite que rejeitemos sua graça, mas mesmo diante disso, Jesus lamenta. Ele lamenta porque o amor divino é paciente e persistente, ansiando por nos acolher, mesmo quando resistimos. Será que estamos dispostos a reconhecer a presença de Deus em nossas vidas? Ou permanecemos cegos para sua orientação? Temos, portanto, aqui uma chamada à renovação espiritual e ao despertar de corações para a verdade redentora que Ele oferece. Em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, Jesus nos diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essas palavras de Jesus destacam a bem-aventurança daqueles que reconhecem sua necessidade espiritual e choram por suas próprias falhas. Elas complementam o lamento sobre Jerusalém, indicando a consolação divina para os que reconhecem a busca por justiça e verdade. Quando Jesus refere a profecia de que a casa ficaria deserta, antecipa eventos trágicos na história de Jerusalém. O templo, símbolo da presença divina, seria destruído em 70 depois de Cristo, cumprindo-se as palavras de Jesus. Esse acontecimento serve como um lembrete solene de que as escolhas têm consequências, e a rejeição persistente da mensagem divina pode levar a perdas enormes na nossa vida. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Essas palavras convidam aqueles que reconhecem o peso da vida a encontrar descanso em Jesus. Seu lamento sobre Jerusalém reflete sua oferta de alívio e descanso espiritual para todos. No entanto, a promessa de um futuro redentor é um raio de esperança na escuridão do lamento. A declaração de que os habitantes de Jerusalém um dia proclamarão: "Bendito o que vem em nome do Senhor", aponta para a possibilidade de transformação e reconciliação. É um convite para a mudança de coração e a aceitação da graça divina e a restauração da comunhão perdida. Portanto, ao contemplar o lamento de Jesus sobre Jerusalém, somos chamados a uma jornada de autoavaliação espiritual. Assim, Jesus espera que possamos reconhecer a voz do divino em nossas vidas, acolher sua graça com humildade e responder ao chamado da transformação. O lamento de Jesus é, acima de tudo, um apelo à reconciliação e ao amor redentor que transcende as fronteiras do tempo e do espaço. Que possamos ouvir e responder com corações abertos e sempre receptivos ao chamamento do Senhor. Obrigado por nos assistir. Haja luz.